De volta aqui, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, como prometido, eu mostraria o enxerto que foi feito nas sagradas Bíblia, sagrada entre aspas, porque se foi enxertada, já não se torna mais sagrada. Então não é realmente a videira verdadeira. Foi feito um enxerto. E eu mostrei a capa, aquela página em branco em que foi 500 anos. Ele estava quietinho, oculta, fazendo as suas manipulações, os seus enxertos entre uma árvore e outra árvore. E vejamos aqui a genealogia de Jesus Cristo. Primeiro São Mateus, onde eles colocaram aqui que realmente o nosso Salvador, Yahushua, o Messias, o enviado, que eles usam esse nome, para levar que ele veio através do judaísmo e que ele era o Messias prometido pelo Velho Testamento. Então, ele, o Deus Jeová do Velho Testamento, ele profetizava pelos seus profetas a respeito de que ele mesmo viria e morreria no madeiro para salvar Adão desse mundo de esquecimento em que ele estava caído. Porém, irmãos, eles colocaram aqui que aquele que nos foi enviado veio dessa linhagem que era prometida pelo Jeová. O Espírito, na verdade, fala dele desde o princípio, porque ele foi crucificado antes que esse mundo fosse fundado. Certo? Porém, esses Elohim que estavam aqui, Deus Jeová e Javé do Velho Testamento, eles não tinham conhecimento do Pai das luzes, o Pai dos Espíritos. E estes Elohim, eles não têm espírito, eles têm alma, assim como nós. E quem enviou o Espírito foi o nosso Pai, o Pai de todos os Espíritos, através do Deus Santo e amado Filho, para que nos concedesse esse Espírito a voltar para os céus dos céus. E então foi interessante para eles causar essa grande confusão. Então aqui no princípio, você vê que eles colocaram ele dentro do judaísmo, dizendo aqui, vou fazer uma leitura. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, e Judá gerou a Tamar e a Fares e
Zará, e Fares gerou a Esrom, e Esrom gerou Arão. Né? Então, eles precisavam introduzir o nosso Salvador dentro dessa linhagem, para que nós tivéssemos uma compreensão que o enviado por nosso Pai fosse o Pai chamado Deus Jeová. Porém, de maneira nenhuma, ele era filho, foi filho de Jeová. Porque ele disse, vós sois de baixo, eu sou de cima. Então, não, mas está falando de nós aqui na terra. Não. Estava falando de todo o reino abaixo. Todo o reino abaixo. Inclusive, o pai da matéria é Jeová. Por isso ele disse que quem fosse a ele tinha que abandonar o seu pai e a sua mãe. Logo, você tem que abandonar o seu pai Jeová, sua mãe terra, né? E subir com o espírito do pai. Então foi muito interessante isso daqui. Por quê? Porque eu creio que aqui no primeiro Evangelho de Mateus, de acordo com o que eu já li nos manuscritos, capítulo 1, 2 e 3, são acréscimos, trevas misturada com luz, aqui no 4. No 4 para frente segue sem trevas. E aqui já no capítulo 4, no verso 1, é a tentação de Jesus. A tentação de Jesus. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, para que os irmãos compreendam aonde foi feito o enxerto, acrescentou-se os 3 primeiros capítulos de Mateus, aqui no 4, que é o Novo Testamento. Porém, se você for ler aqui nos 3 primeiros, tudo está relacionando o nosso Salvador com o Velho Testamento. E nós temos que ter esse cuidado. Se levou ele para dentro do Velho Testamento, temos que ter cuidado. Porque ele disse isso, que não se colocaria vinho novo em odres velhos. Porque o vinho novo, na sua fermentação, ele romperia os odres velhos. No entanto, esses do judaísmo que não receberam o Messias, é porque eram odres velhos e não poderiam suportar a fermentação do vinho novo, porque eles se romperiam, derramariam o vinho e rasgariam o odre. Porém, teve muitos ali que eram odres novos. Tinha colocado um pouco do vinho velho, porém eles tornaram aquilo fora para receber um vinho novo. Quem deles fizeram isso? Paulo
Paulo, Shaul, um discípulo do nosso Salvador, ele considerou todas as coisas que ele conhecia como esterco. E ele foi forte em fazer isso, porque é o que eu tenho feito. Sendo que me foi ensinado esse evangelho misturado com trevas e com o judaísmo, para nos levar ao erro. Porém, ele, sendo um fariseu, doutor da lei, conhecedor, né, estudou aos pés de Gamaliel, um dos mais renomado mestre que tinha ali no judaísmo naquele dia. Ele desfazer de tudo quanto ele aprendeu e creu até aquele dia para aceitar uma nova revelação. Ele teve que fazer um sacrifício muito grande. Ainda que o meu sacrifício não seja tão grande como o de Paulo, eu tenho feito o meu, deixando as falsas doutrinas, falsas religiões, para receber este novo vinho. Então, meus amados irmãos, se vocês fizerem essa leitura, separando o Novo do Velho Testamento, porque a lei foi pregada no madeiro, logo nós não temos mais que cumprir nem obedecer à lei, porque a lei é a lei do Deus Jeová do Velho Testamento. E quando o Messias veio, pregou no madeiro da cruz, o Jeová, o Javé do Velho Testamento, pregou ele junto com a lei dele no duro madeiro da cruz, para a salvação das nossas almas. Porque se um homem casa-se com uma mulher, esta mulher tem que ser fiel a ele até o fim. Porém, se esse homem vier a ser morto, aí ela pode ser de outro homem. Então, vindo o nosso Salvador, pregando a lei, e o Deus do Velho Testamento no madeiro, a mulher ficou livre daquele primeiro marido para se unir a esse novo marido, a saber, o Cristo, o Messias, o enviado, que veio, claro, do Pai das Luzes. E esta mulher é quem? As nossas almas, as nossas almas. Esta é a esposa do Cordeiro, né? Do Filho enviado. E uma vez que se cumpriu a lei e os profetas, seguimos nós com entendimento dentro deste novo casamento. Porque o velho, juntamente com as suas leis, foram pregadas no duro madeiro da cruz. Está vendo, amados irmãos, o quanto é profundo essas coisas. E eu sei que realmente é difícil para nós, nessa carne, compreender estas coisas, porque são extremamente maravilhosas. É o poder do nosso Pai Celestial, Pai dos Espíritos. É o poder
dele na cruz para salvação de todo aquele em que crê no seu santo, amado, poderoso Filho que foi enviado. E assim, meus irmãos, eu creio que se você usar este entendimento em separar tudo aqui em que o nosso Salvador veio nos ensinar, porque foi feito, irmãos, vídeos anteriores, se você não assistiu, eu aconselho que você volte, comece do começo, do primeiro vídeo, para que você venha entender. Lá no princípio eu mostrei a contradição entre Novo e Velho Testamento. Aonde o Deus Jeová do Velho Testamento dizia, olho por olho, dente por dente. Se alguém te arranca o seu dente, você vai lá e arranca o dente dele. Se alguém te fura o teu olho, vai lá e fura o olho dele. Porém, o nosso Salvador veio trazer o amor e não a vingança. Então, o Deus Jeová do Velho Testamento é um Deus vingativo. O do Novo Testamento, não. Ele é amor. Então, quando ele disse isso, o nosso Salvador disse, olha, aquele que te ferir na face direita, dá-lhe também a face esquerda. Se ele te pedir, vá com ele uma milha, vai com ele 2. Se ele te pedir a capa, a túnica, dá-lhe também a capa. Né? É importante, irmãos, compreendermos isso. Sem isso, nós não vamos entender. Porém, eu estou aqui falando um pouco para despertar nos irmãos a entender isso. E o que acontece aqui em Mateus, acontece também nos outros evangelhos. Porém, sabendo disso, agora você vai olhar com um olho diferente, né, dentro das Escrituras. Porém, acréscimos não foi acrescentado só aqui esses 3 primeiros. No meio também foi colocado, aqui e ali, foi tirado algumas coisas e colocado outras, para nos levar a um entendimento errado no fim, como a ressurreição e muitas coisas. Porém, aos poucos, né, irmãos, que nós vamos compreendendo. Então, por isso é importante que cada vídeo a gente vai esclarecendo um pouco e que se dê tempo para que você medite nessas coisas, examine e você verá aqui dentro a mentira misturada com a verdade. E o meu desejo é que depois que esses irmãos compreenderem aqui o que eu estou dizendo, dentro dessas palavras, que nós possamos fazer alguns estudos nos originais da Bíblia que foram encontrados no ano de 1985, chamados a Biblioteca de Nag Hammadi. Nesses escritos ficarão confirmado tudo quanto eu estou passando para os irmãos. Se os irmãos vê só aqui dentro e não compreendem, porque realmente é difícil, porque escreveram aqui Bíblia Sagrada. E se isso aqui é sagrada, eu não posso de maneira nenhuma, irmão, desfazer do que está aqui.
Por isso, nós devemos de eliminar da nossa mente sagrada. Ela teria que ser a Bíblia Sagrada. Se não houvesse enxerto, se não tivesse o homem colocado às mãos dele. Por isso ele nos preveniu. Acautelai-vos da pena dos escribas e fariseus, porque eles iam meter as mãos nojentas deles aqui e ia pegar aquilo que era puro e fazer se transformar em impureza. E aí a nossa alma nunca se sararia da doença do pecado. No entanto, podemos ver, estão aí todos nas igrejas, templos de pedra, fazendo os seus cultos, perdendo o tempo que lhe foi dado para que buscasse a verdade. O nosso Pai, de fato, ele não precisa que nós vamos para um templo de pedra e ficamos ali cultuando a um homem morto na cruz. Não. Nós temos que cumprir a ordem que ele deu e que foi só uma para os seus discípulos. Eu vou citá-la agora, bem claro. Ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho, a boa notícia, a toda criatura, todos quantos crerem e forem batizados, não só nas águas, mas batizados pelo Espírito. Esses crucificarão as suas carnes e herdarão o reino dos céus, muito acima dos céus da matéria. Enquanto você está dentro de uma igreja cultuando um homem morto chamado Jesus, as almas estão a perecer aqui fora. E você está aí dentro do seu templo de pedra, no paganismo. Veja que você que se diz servo de Deus, até agora não fez nada a respeito do reino dos céus. Não, mas eu tenho convidado meu vizinho, eu tenho levado fulano, bertano, ciclano para a igreja. Além de você ser um prisioneiro, você tem levado mais pessoas à prisão. E ao fim, se não receberem a verdade em tempo, serão levados à condenação. Por quê? Porque você não buscou o conhecimento e sem conhecimento arrastou mais pessoas para o erro. Eu citei ontem aquela parte em que ele fez esta palavra, falou estas palavras, dizendo: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, que percorreis a terra e o mar para fazer um prosélito. O prosélito é do judaísmo. No nosso caso aqui, para fazer um convertido. Ai de vós, que percorreis a terra e o mar para fazer um convertido.
vocês estão fazendo que esses que se convertem a esses templos de pedra em que vocês vão e perdem tempo, se tornem 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Por quê, irmãos? O meu desejo é de agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Então procure primeiro saber qual Deus você quer agradar. Depois, busque as palavras desse Deus, que esse a quem eu sirvo, esse título Deus não serve para ele, porque ele não pode ser colocado um nome, um título nele. Não. De maneira nenhuma. Ele está acima, ele é o todo. Ele é inominável. Até porque ele nunca foi visto por ninguém. O Deus do Velho Testamento apareceu aqui e ali, de muitas formas. Não dá nem para contar quantas faces que ele tem, porque é complicado. Mas esse que enviou o seu filho, ele é inominável, ou incognoscível. Não se pode conhecer ele. Então é esse a quem enviou o seu filho. E eu aqui, como um servo de seu filho, Yahushua, que é o primogênito de toda a criação, e que por ele foram todas as coisas criadas, e que sem ele nada do que foi feito se fez. É esse a quem devemos servir. E esses devemos de procurar quais foram as suas palavras aqui dentro da Bíblia, as palavras sagradas que estão dentro da Bíblia que não é sagrada. Aí sim poderemos trabalhar nesta obra do nosso Salvador. Espero que os irmãos tenham me compreendido. Eu tenho procurado me fazer o mais claro possível, ainda que é difícil. Mas se os irmãos tiverem paciência de ver estes vídeos uma vez, se você não compreendeu, volta a outra. A fé vem pelo ouvir, e ao ouvir das palavras do nosso Pai. E eu creio, irmãos, nunca vi no YouTube, em lugar nenhum que se fizesse essa separação que foi feita entre um evangelho e outro, entre uma árvore e outra, que são a mesma. Todas produzem frutos maus. E toda palavra misturada produz frutos maus. Por isso não vemos saúde nas igrejas, templos de pedra, aonde a cada dia está pior. Os pais matam os filhos matam os pais. No mundo seria normal. O mundo não segue as palavras, mas o que é de assombroso é que isso se cumpre no meio dos que se dizem crentes e servos de Deus. Por quê? Porque não estão bebendo a água da fonte, estão bebendo águas sujas, que foram usadas para o comércio, lava-jato, laticínios, postos de gasolina, todos eles jogam a água esses esgotos nesse córrego, e todos estão
bebendo. A sua alma não terá saúde, mas se beber da água pura da fonte, essa sim vos dará saúde. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paz e até um próximo, irmãos.